Boa tarde, vidas! Mais um dos nossos encontros e hoje a gente vai falar sobre um tema que aflige muita gente, meu Deus do céu, e que tira a nossa paz, que é doenças. Gente, a gente sempre encontra pessoas reclamando de doença. Sempre tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, outra coisinha acolá. Mas vamos conversar um pouquinho sobre essas doenças. O que elas significam? Como que a gente sabe? Para que elas servem? O que elas têm a nos dizer? Então vamos começar com o entendimento que a gente precisa ter aqui um entendimento alinhado entre nós de que toda doença esconde um problema emocional. Quando uma doença chega até o nosso corpo físico, quer dizer que os nossos outros corpos, mental, emocional, espiritual, já estão tudo danado. E aí vem a somatização. Para quê? Que é o que a gente chama de doença, né? Quando somatiza, aquela energia fica presa ali dentro do nosso corpo, e aí somatiza isso e se transforma em uma doença. Para que elas servem, gente? Para nos dizer que algo não está legal, que algo precisa ser notado em nós, que algo precisa ser mudado. Então, vamos supor, eu tô com uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça é simplesmente uma dor de cabeça do meu corpo? Provavelmente não. Provavelmente essa dor de cabeça ela vem de um estado emocional, energético, espiritual ou mental, que não foi olhado com clareza e que se somatizou, trazendo para mim um desconforto no meu corpo físico, para que o meu corpo, é como se o meu corpo estivesse dizendo para mim assim, ó, ou você tá vendo que eu tô com um problema aqui no meu corpo espiritual, no meu corpo físico, no meu corpo energético, no meu corpo mental? Você não tá vendo, não? Então toma aqui, ó, um recadinho que eu vou te mandar para que você preste atenção a isso. Então as doenças, elas vêm com esse ponto. Entendido isso? Que toda doença tem um fundo por trás. Vamos entender por que então que a gente adoece. Por que a gente, mesmo sabendo às vezes disso, a gente não consegue se livrar. E aí a gente entra no estado de crenças. Eu quero ler um trechinho aqui de um livro que eu estou estudando esses dias para vocês poderem entender um pouco como que é formado, né? Como que a gente pode deixar com que as nossas crenças, né? As coisas que a gente não trata no nosso estado mental, espiritual, energético, como que eles somatizam no nosso corpo e que muitas vezes a gente mantém essa doença. Por quê? Porque é um ganho. Quem assistiu os meus vídeos anteriores viu que eu falei muito sobre o nosso subconsciente, ele não grava crenças, programas ou cria forminhas lá dentro, defeituosas, sem ter um ganho. O nosso subconsciente jamais vai fazer com que a gente guarde alguma coisa ruim no nosso subconsciente, dentro da gente. Todas as vezes que a gente tem uma crença que nos limita, um bloqueio que nos impede de fazer alguma coisa, uma forminha defeituosa, um programa ruim, tudo isso só está sendo mantido lá no nosso subconsciente porque ele entende que está tendo um ganho, um benefício em manter aquilo lá. Vou ler aqui para vocês verem, para vocês entenderem melhor o exemplo que eu quero trazer para vocês. Aqui é uma transcrição de uma consulta de terapia, tá? E aí eu vou ler para vocês. Dizem, vai assim, ó, procurando, desculpa, não é esse, procurando o amor, é esse aqui, ó. Câncer, tá? Então vamos lá. A terapeuta, ela pergunta para a cliente, o que você gostaria de trabalhar? A cliente responde, eu quero melhorar, estou cansada de estar doente, quero que o câncer desapareça. A terapeuta fala, por que você está doente? A cliente responde, eu não sei por quê, só quero ficar bem. A terapeuta diz, mas e se você soubesse por que está doente, o que seria? A cliente responde, eu não sei, e nessa hora ela já está irritada, se contorcendo na cadeira. A gente, como terapeuta, a gente percebe que nessa hora vai empacar ali um negócio que ela vai repetir que não sabe. Nessa hora a gente precisa mudar as perguntas para que a gente consiga extrair da pessoa o que de fato tem lá no subconsciente dela. E aí a terapeuta refaz a pergunta.
Qual foi a melhor coisa que aconteceu com você desde que você ficou doente? A cliente: não há nada de bom, tenho sofrido e sofrido. A terapeuta faz uma pergunta: mas se houvesse algo de bom vindo do fato de estar doente, o que seria? A cliente diz: bem, minha família se dá bem melhor agora. Minha mãe me liga e eu sou capaz de falar com meu pai, com quem eu não falava há 15 anos. Suponho que as nossas relações melhoraram. Essa é a melhor coisa que aconteceu desde que fiquei doente. A terapeuta então responde: será que o seu relacionamento com seus pais continuaria a melhorar se você se tornasse saudável novamente? A cliente diz: não, tenho certeza de que tudo voltaria ao que era antes. Então a terapeuta fala: então, realmente há um benefício em você ficar doente. A cliente responde: então, realmente, a cliente então responde: não, bem, acho que sim, pelo menos no que diz respeito ao meu relacionamento com os meus pais. A terapeuta então fala: gostaria de saber que é possível ter um relacionamento com seus pais sem estar doente? E a cliente responde: sim, eu gostaria. Nessa hora é feito aqui um trabalho de crenças e um trabalho de download de sentimentos para que a cliente ela consiga compreender que ela pode ter uma relação com os pais dela sem precisar da doença, que ela pode falar com os pais dela, que ela pode conviver com os pais dela sem precisar da doença. Mas como terapeuta a gente entende que quando se há uma somatização, muito provavelmente existe mais de uma crença, existe mais de um porquê da pessoa estar daquele jeito. Então a terapeuta continua: qual é a pior coisa que poderia acontecer se você melhorasse? A cliente responde: eu teria de voltar a trabalhar e eu não tenho emprego. Minhas finanças estão uma bagunça e eu não posso cuidar de mim mesmo. Nesse momento, eu estou tendo benefícios. E aí, nessa hora, a terapeuta fala: você gostaria de saber que existem outras maneiras de resolver esse problema e que há possibilidades que você não esteja vendo? Sim, a cliente responde. Então, visto que a cliente ela não sabe criar novas oportunidades, o trabalho de crença nesses momentos é muito importante. E aí, aqui nesse caso, a terapeuta disse que ela instalou um download que a cliente, né, instalou um download na cliente. E aí, o download foi: qual a sensação de ter possibilidades, de reconhecer as possibilidades e de que você pode voltar a trabalhar novamente. Essas são algumas das crenças raízes, porém, pode ser necessário cavar mais, porque, como eu disse, somatizações, elas não envolvem apenas um porquê. Elas muitas vezes, a grande maioria das vezes, são várias coisas que foram somatizando e a pessoa não prestou atenção e aí foi somatizando e criou uma doença, principalmente quando é uma doença como essa, que era um câncer, né? Então precisa fazer um digging, que a gente fala, né? Que é uma escavação para extrair mais o que está causando mais esse sentimento. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês sobre essa questão de saúde é que todas as vezes em que a gente tem uma questão física no nosso corpo, é porque os nossos outros campos, eles já estão todos danados, já está tudo danado. E aí chega a uma somatização no nosso corpo. E muitas vezes a gente prefere manter aquela somatização porque a gente não quer abrir mão de algumas crenças. Quando a gente insiste em manter aquelas crenças com a gente, ou a gente se beneficia daqueles ganhos, no caso desse aqui, que eu contei para vocês, a pessoa ela estava se beneficiando da doença. Em que sentido? Enquanto ela estava doente, ela mantinha relação, né? Ela mantinha contato com o pai e com a mãe. O pai, ela já não falava há 15 anos e ela conseguiu reaver o contato com o pai dela. E a mãe ligava para ela todos os dias. Então ela tinha um benefício. E a terapeuta perguntou para ela: se essa doença não existir mais, você continua tendo esse ganho, essa convivência harmônica com seus pais? Ela disse: não, muito provavelmente vai voltar ao que era, entende? Então é nesse sentido que a gente muitas vezes mantém uma doença para se ter um ganho.
Às vezes a pessoa, ela é uma pessoa que tá ali, vou dar um exemplo para vocês de uma coisa muito, muito, muito banal no nosso dia a dia, tá? Que não nem envolve doenças, mas que vocês vão ter uma clareza do dia a dia. Sabe aquelas pessoas que elas são muito boazinhas? Tudo, elas são a Madre Teresa de Calcutá. Tudo boazinha, 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 ajuda todo mundo, faz bondade, faz isso, faz aquilo. Por que ela tá fazendo isso? Porque ela é boa? Não. Porque ela tá querendo a atenção das pessoas. O único e exclusivo ganho dela é a atenção das pessoas. A partir do momento que ela consegue a atenção das pessoas, ela se sente bem. Então, o que ela faz? Ela se doa, ela se doa, ela se doa. Mas qual é o problema disso? Quando ela se doa, qual a informação que ela tá mandando pro universo? Eu não sou importante. Eu posso ficar por último. E aí um monte de coisas ruins começa a acontecer com a pessoa, porque a informação, é a energia, é a vibração que ela tá emanando. É o que ela tá mandando pro universo, que ela não é importante, que ela pode ficar por último. E aí ela começa a sofrer um monte de coisas. Mas não se enganem, ela só está fazendo isso de forma, obviamente, inconsciente, porque ela tá tendo um ganho. E o ganho qual é? A atenção das pessoas. E quando ela recebe a atenção das pessoas, elas se sentem bem. Gente, tudo na vida, tudo, absolutamente tudo, que a gente busca é amor. A gente, como ser humano, como ser, não é nem como ser humano, como ser, a gente busca o amor. Portanto, todas as coisas que a gente faz, sejam elas boas ou não, é em busca do amor. Quando uma pessoa, ela tá, por exemplo, ela entra num processo de, tem um vício, né? Vamos colocar aqui um vício. Ela tem um vício. E todas as vezes que ela tá muito, muito, muito afundada nesse vício, alguém vem ali, dá colo pra ela, cuida dela, não sei o quê, ela percebe que ela está sendo protegida, que ela está sendo amada. Então, é muito provável que esse vício está sendo mantido por causa do benefício de se sentir amada, de se sentir querida, de se sentir cuidada. Não quer dizer, e aí vai, né, vocês precisam entender que não quer dizer que essas pessoas não precisem de ajuda. Elas precisam sim de ajuda. E a gente tem que ajudar sim, porque todo esse processo é um processo que não que a gente não tem percepção, ele está no nosso inconsciente, ele não está no nosso consciente, porque se tivesse no nosso consciente, seria muito fácil da gente lidar, a gente enxerga, mas como está lá no nosso inconsciente, gente, inconsciente é o que a gente não consegue ver. É o que a gente não consegue ver, por exemplo, se uma pessoa faz uma coisa ruim, geralmente, quando a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa ruim, a gente fala assim, né, onde que essa pessoa estava com a consciência? Que consciência que essa pessoa teve para fazer isso? Por quê? Porque ela não tinha consciência de que aquilo era ruim. Então, ela não teve a percepção de que aquilo era ruim. É isso que é o nosso inconsciente. São coisas que a gente não consegue perceber. Porque quando vem para a nossa percepção, deixa de ser inconsciente, deixa de estar escondido e vem para a nossa percepção, para a nossa visão, para o nosso sentido. E a grande maioria das coisas que acontecem, principalmente relacionadas a isso que a gente está falando, sobre doença, sobre manter, sobre crença, sobre a gente manter, né? A gente manter uma doença ali no nosso corpo, está relacionado ao nosso inconsciente, porque ninguém em sã consciência manteria uma doença em si, manteria uma coisa ruim em si. Ah, tá, eu vou ali, agora eu quero eu quero chamar a atenção da minha mãe, então eu vou ter um câncer. Jamais! Quem em sua consciência faria isso? Ninguém. É por isso que a gente fala que está no nosso inconsciente. E são os nossos programinhas que estão lá no nosso inconsciente que vão criando essa realidade. São aquelas forminhas que a gente tem, aquela forminha tortinha que a gente tem no nosso inconsciente que vai criando a nossa realidade. E quando essas forminhas, elas assam ali um bolinho para trazer para a nossa vida, o que acontece? Aquele bolinho vem todo defeituoso também. São aqueles programinhas defeituosos também. Então, a gente começa a presenciar, a viver, a experienciar situações que estão condizentes com o nosso mental consciente? Não, com o nosso mental inconsciente.
Se a gente for capaz de mudar o nosso inconsciente, a gente é capaz, inclusive, de se libertar de doenças. Inclusive, de se libertar de doenças graves. Vou dar um exemplo para vocês. A minha tia, eu tinha uma tia, ela faleceu, infelizmente, mas ela desenvolveu um câncer no cérebro com 37 anos de idade. Ela descobriu que estava com um câncer no cérebro. E era um câncer, embora a gente não sabia, mas era um câncer extremamente agressivo. E ela ficou doente ali, ficou 2 anos sem operar. Depois de 2 anos, ela foi no outro médico, o médico falou, tá doido, tem que operar, vamos tirar. E dentro desses 2 anos, o câncer tinha crescido, né? Tinha tomado ali um espaço grandezinho no cérebro dela, então ela tirou e ficou com uma deficiência de um dos lados do corpo, do lado esquerdo. E aí, ela sempre acreditou que esse câncer era benigno, que era benigno. Ela acreditou que era ali um tumor e que tinha retirado tudo na cirurgia. E, gente, ela viveu 18 anos sem apresentar nenhum sintoma. Todos os exames que ela fazia não constavam nem resíduo do câncer que ela teve. Nada, absolutamente nada. A única coisa que constava era o buraquinho ali, cauterizado do cérebro, de onde tinha extraído ali o câncer que ela tinha. Daí, 18 anos depois, aconteceu algumas coisas na vida dela e esse problema retornou para a vida dela. E aí ela foi no médico, eu acompanhei ela durante algumas vezes no médico, né? Durante esse processo entre passar em médico, cirurgia, eu acompanhei ela. E a gente foi eu não sei como é que chama, mas que faz a radioterapia, né? Acho que é radioterapia que fala, né? Enfim, que faz o processo lá de tratamento. E ele falou com ela assim, olha, esse tipo, né, de problema que você tem, existem 3 níveis. Nível 1, que é ruim, é grave, porque é incurável, ele é um câncer muito agressivo, ele é um dos piores que tem de se desenvolver no cérebro, mas dentre eles tem 3. Tem o 1, que é grave, né? Tem o 2, que é devastador, e tem o 3, que não tem jeito. E o seu é o 2. No primeiro estágio, ele era um, né? E ele foi desenvolvendo, se tornou no 2. E aí ele falou com ela assim, olha, uma pessoa que tem esse tipo de problema que você tem, vive 2 anos, no máximo. Aí eu falei, doutor, que isso? Só isso? Ele falou, só não. É muito tempo. Porque tem pessoas que descobrem em 1 mês morrem. 2 anos é o máximo. Aí minha tia falou comigo assim, não, mas ela falou com ele, mas o meu câncer era benigno. Ele falou, não, nunca foi benigno. Aí ela falou, era sim, eu fiquei curada durante 18 anos. Ele falou, pois eu sou o maior especialista nessa área, né, de tumor cerebral no estado de Minas Gerais, e eu nunca vi um caso como o seu, de uma pessoa que viveu 18 anos com esse tipo de problema. Por que eu tô contando isso aqui pra vocês? Porque a minha tia, durante 18 anos, ela se curou de um câncer que ela tinha. Por quê? Porque ela acreditava que era benigno. Ela acreditava que ela tinha sido curada. Ela acreditava que o Criador havia curado ela. E durante 18 anos ela se curou. Vamos voltar um pouquinho mais atrás. Por que minha tia desenvolveu isso? Quando ela tinha 5 anos, ela foi dada para minha avó. A mãe biológica dela tinha ficado viúva e ela deu, né, antigamente as pessoas, né, lá no interior de Minas, lá nas cidadezinhas do Oco de Minas, lá, ela deu a minha tia para minha avó e minha avó cuidou da minha tia. Quando a minha tia cresceu, ela obviamente nunca conseguiu lidar com isso, né? E até porque a mãe dizia que era porque ela não tinha condições e tal, tinha ficado sem o pai, só que ela tinha vários filhos. E ela deu apenas a minha tia e uma outra irmã dela para os outros e cuidou de todos os outros. Só que detalhe, quando a minha tia cresceu, que ela começou a fazer contas na cabeça dela, ela percebeu que a mãe, mesmo depois de ter dado ela para os outros, ela tinha tido outro filho com outra pessoa. E aí ela começava, e aí ela se questionava, minha avó disse que ela se questionava muito. Ué, mas como assim? Minha mãe me deu para os outros porque falou que eu que não tinha condições de cuidar de mim, ela era mais nova, né? Que não tinha condições de cuidar de mim, mas teve outro filho.
Como assim? Não entendi. E ela começou a desenvolver, ela começou a ficar muito amargurada. E minha tia sempre foi uma pessoa muito fechada, muito durona, muito séria, muito ríspida. E aí ela começou a desenvolver tudo isso. Então, olha só, gente, como é que as crenças, como que as coisas que a gente vive, que a gente acredita, elas vão criando crenças, somatizações e programinhas dentro da nossa mente. A minha tia nunca entendeu o fato de ter sido dada e depois ter tido outro irmão. Porque na cabeça dela era, se a minha mãe cuidou de um irmão mais novo do que eu e teve outro filho depois de mim, né? Teve outro filho, por que ela não cuidou de mim? Por que ela cuidou dos outros, todos os filhos dela, e não cuidou de mim e da minha outra irmã? E ela nunca aceitou isso. E pelo fato dela nunca ter tratado isso, isso foi somatizando, e ela acabou desenvolvendo essa questão de saúde. Por quê? Porque chegou no corpo físico. Outra questão também que ela tinha é que ela tinha, assim, várias pessoas que ela namorou queriam casar com ela. E pessoas boas, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras. E ela nunca quis. E a gente nunca entendeu o motivo pelo qual tantas pessoas boas gostavam dela, queriam casar, levar a sério, e ela nunca quis. Mas sabe por quê? Porque ela nunca quis? Porque de forma inconsciente, ela achava que se ela se entregasse, que se ela amasse, que se ela vivesse com alguém, a pessoa ia também abandoná-la. Olha como é os nossos programas internos e como eles criam a nossa realidade. E que como, se a gente não para prestar atenção nas mensagens, né, que o nosso subconsciente traz pra gente, a gente acaba somatizando o nosso corpo. No caso dela, infelizmente, a gente não tinha, né, esse conhecimento que a gente tem hoje, e no caso dela, infelizmente, ela durou mais um ano e aí veio a falecer. Né? Ela cumpriu o que ela tinha que cumprir aqui, cumpriu o propósito dela aqui, e aí ela se foi. O que eu tiro, né, de experiência, né, de tudo isso? Que a gente precisa prestar atenção. E mesmo que as doenças estejam no nosso corpo físico, cancela, a gente precisa prestar atenção no que essas doenças elas estão tentando nos dizer. Então, quando a gente está com um problema, jamais a gente tem que ficar pensando, olha, eu tô com isso, olha, tenho dó de mim, olha, como eu sou coitadinho, tem dó de mim. Não façam isso, porque isso vai fazer com que as coisas só piorem, porque vocês estão fortalecendo um programa, uma crença que tem dentro de vocês, que se vocês continuarem doentes, cancela, vocês vão manter um benefício. Aprendam a manter o benefício sem ter que se manter doente. Aprendam a manter o benefício sem ter que procurar por sofrimento. A gente pode ter o benefício do amor, a gente pode ter o benefício do cuidado, nós podemos ter o benefício de ser bem tratados, de ser cuidado, de manter relação ali com as pessoas que a gente ama, sem ter que ter uma doença por trás disso. A gente pode, é possível. Para isso, nós precisamos tirar esses programinhas, acabar com esses programinhas que fazem com que a gente adote essa postura. A gente precisa acessar o nosso subconsciente e reformular esses programinhas lá dentro. Refazer, ressignificar, tirar, colocar outros no lugar. E o Theta Healing, ele nos ajuda muito nisso, né? Porque o Theta Healing, ele vai lá no centro, ele nos ajuda a encontrar a crença raiz, tirar essa crença raiz, colocar uma crença boa no lugar, ou, às vezes, simplesmente ressignificar essa crença e trazer uma outra crença boa para o lugar, e instalar sentimentos na gente de que a gente sabe como é viver sem ter que precisar ficar doente para adquirir amor. Que a gente sabe como é, no caso da mulher ali que eu li para vocês, que ela também, além da somatização, ela tinha medo de voltar, né, de ficar boa, de ficar saudável, porque ela tinha medo, porque ela não sabia como ia ser voltar a trabalhar. Ela tinha medo de voltar a trabalhar.
E a situação dela financeira estava caótica. E se eu não conseguir emprego e pelo menos doente, ela tinha ali, ela estava recebendo ali um pouquinho de dinheiro, né? Provavelmente do governo, um benefício, alguma coisa assim. E se ela perdesse isso, como é que ela ia fazer? Ter que voltar para trabalhar? Mas como? Eu não sei. Eu não sei o que fazer, eu não sei como voltar para o mercado de trabalho. Lembro de uma pessoa que trabalhou comigo, quando a gente teve uma empresa de portas, ele estava há mais de 10 anos sem trabalhar. E aí ele tinha pavor de... Ele foi fazer ali uns bicos pra gente, né? De solda, enfim, de algumas coisas ali que a gente precisava. E a gente falava com ele, mas e se você for liberado? Ele falava, eu nem sei o que fazer, porque já são 10 anos que eu tô fora do mercado de trabalho, como que eu vou voltar a trabalhar? Como que eu vou voltar a trabalhar? Nem penso, nem quero pensar. Gente, fatalmente aconteceu. Até porque era o maior medo dele, não tinha como não acontecer. Ele voltou a trabalhar, ele foi liberado. E ele passou muita dificuldade, porque ele teve que voltar a trabalhar. E ele já estava fora do mercado já há mais de 10 anos. Totalmente desatualizado do mercado de trabalho. Então, muitas vezes, e nesse caso dele também, ele tinha um problema de coluna. Então, ele mantinha esse problema de coluna nele. Por quê? Porque se eu sarar, eles vão me liberar. E se eles me liberar, o que eu vou fazer? Onde que eu vou trabalhar? Eu já estou com uma certa idade, como é que eu vou arrumar trabalho? Entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas que a gente coloca no nosso subconsciente, que a gente encara como sendo a nossa realidade. E o Theta, ele nos ajuda nesse sentido, porque a gente instala sentimentos na gente de que é possível que eu consiga, com facilidade, de forma fácil, leve, tranquila, conseguir trabalho, que eu consiga enxergar as possibilidades, instalar sentimentos de que eu sou apto a enxergar as oportunidades que estão à minha volta, sem ter que precisar da doença, sem ter que precisar do sofrimento, que eu posso viver uma vida saudável e mesmo assim ser amada, ser querida, conviver com as pessoas, que eu posso ter uma vida saudável sem que eu tenha que ter uma doença para chamar a atenção da minha mãe. Para que a minha mãe olhe para mim, no caso ali da minha tia, né? Ela desenvolveu uma doença para que a mãe olhasse para ela. E, pasme, mesmo assim, a mãe foi incapaz de olhar para ela. E por isso, ela se manteve curada durante 18 anos, mas depois de 18 anos, com uma relação ali mais achegada ali com a mãe, de uma situação que, enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, que aconteceu, ela percebeu novamente que a mãe não dava, mesmo assim, a mãe não dava a atenção que ela queria. E aí, o que aconteceu? Ela ficou doente novamente. Tá errada a mãe dela, gente? Quem somos nós para julgar? A minha tia deveria ter ressignificado. Porque, às vezes, a mãe até a amava, mas talvez não do jeito que ela queria. O abandono, ele causa feridas muito profundas no ser humano. Quando a pessoa ela é abandonada, o ser dela acredita que ela não tem, ela não pode existir, que ela não tem permissão para existir. Olha como isso é sério. Inconscientemente, aquele abandono causou para ela um trauma, e o ser interno dela entendeu que ela não tinha permissão para existir. E quando aquilo gravou no subconsciente dela de que ela não tinha permissão para existir, o corpo dela só tinha que obedecer. Já que eu não tenho permissão para existir, eu vou começar a desencadear um monte de questões físicas para que eu não esteja mais aqui. Então, é preciso que a gente entenda o que passa, o que rola dentro da nossa cabeça, o que rola dentro do nosso ser. É que a gente entenda que são coisas que vão muito mais além do que aquilo que a gente está vendo. E que uma doença, quando ela está no nosso corpo físico, é porque a gente precisa parar e olhar para dentro, para entender o que está acontecendo dentro de nós. Dentro da nossa mente, dentro dos nossos corpos, né, espiritual, emocional, mental. Porque se já chegou aqui nesse corpinho físico, é porque o negócio já não tá bom. E provavelmente já não tá bom há muito tempo. Então eu quero deixar aqui para vocês, né, uma reflexão para que vocês façam, né? Seja uma doença física, seja emocional, avaliem, parem um pouco e pensem o que isso quer me dizer.
O que eu estou ganhando com essa doença? O que eu estou ganhando com esse sentimento ruim que tá aparecendo aqui em mim? Qual o benefício eu estou tendo com isso? Porque sim, há um benefício. Sempre há um benefício. Sempre. Sempre. Sempre há um benefício por trás de uma questão ruim que a gente passa. Uma situação ruim, seja ela física ou emocional. Se eu tenho uma depressão, eu estou tendo ganho? Sim. Eu li esses dias, estava lendo esses dias, um caso em que a filha, ela desenvolveu raiva pelo pai. Ela desenvolveu um ódio, assim, muita raiva. Mas por que ela desenvolveu essa raiva pelo pai? O pai abusava dela. E aí ela desenvolveu uma raiva muito grande. Tá no direito dela? Ok. Mas o que essa raiva vai trazer para ela? Coisas boas ou coisas ruins? Só que essa raiva, ela servia como um benefício para que ela não tomasse atitude pior. Ela fala que ela sonhava em matar o pai dela. E aí, para que ela não ficasse com aquilo, ela não tomasse uma atitude, ela começou a somatizar essa raiva nela. Ela manteve essa raiva, já que eu não posso matar ele lá fora, eu vou matar ele dentro de mim, eu vou matar ele dentro de mim, eu vou acabar, eu vou extirpar ele de dentro de mim. Só que isso começou a somatizar no corpo dela. Então, olha só, mesmo numa situação dessa, a raiva servia como um benefício para que ela não fizesse uma coisa pior. Então, sempre o nosso subconsciente, ele entende as coisas como um benefício para a gente não ter uma coisa pior. Um ganho para que a gente não sofra mais. Uma forma de ver positiva para que aquilo não seja ruim. Mas, porém, entretanto, se a gente não acaba com a causa raiz daquele sintoma, daquilo, a gente não se livra. E aí, lembra? O que a gente emana, o que a gente sente, a gente manda. O que a gente pensa, a gente manda. O que a gente sente, a gente atrai. Se eu tô sentindo, eu tô atraindo mais. Se eu tô sentindo raiva, eu tô atraindo raiva. Se eu tô sentindo amor, eu tô atraindo amor. Então, comecem a pensar, se eu tô com isso, o que isso quer me dizer? Se eu tô sentindo isso, o que isso quer me dizer? Olha só que coisinha boba, né? Problemas constantes na garganta significam o quê? Que você está engolindo muito ao invés de falar. Você está engolindo coisas que você deveria estar colocando para fora. Ah, Thalita, eu tenho que então falar tudo que eu quiser? Tudo que vier na minha cabeça? Não necessariamente. Mas você pode, com calma, educação, cautela, dizer para a pessoa: não, eu não aceito. Não, isso para mim não tá bom. A partir de hoje eu não quero isso. A partir de hoje isso para mim não serve. Às vezes é um simples não que vai resolver a situação. E a somatização na garganta tá te mostrando isso. E o que você tá fazendo com isso? Tomando xarope? Tomando chazinho? Tomando isso, tomando aquilo? Nada disso vai resolver. Vai ser um band-aid. Você vai tapar com um band-aid. Mas e o problema? Vai continuar. E se você não olhar para isso, vai ficar cada vez pior. Aí, em vez de ser só uma tossezinha, uma inflamaçãozinha, vai dar uma coisa pior. E aí, depois vai vir outra coisa pior. E aí, você não cuida e vai vir outra coisa pior. Por quê? Tudo porque você não tratou a questão emocional, espiritual, mental. E o seu corpo sofre. O seu corpo está sofrendo porque a sua mente não está tendo a atenção que ela merece. O seu subconsciente não está recebendo a atenção que ele merece. Então é isso, eu quero deixar essa reflexão aqui para que vocês possam se perguntar. Parem um momento e se perguntem: o que eu estou ganhando com essa doença? O que eu estou ganhando por me fazer de vítima? O que eu estou ganhando por ser desse jeito? O que eu estou ganhando por ser a boazinha? O que eu estou querendo ganhar? Qual é o benefício que eu estou tendo com isso que eu estou vivendo? O seu subconsciente com certeza vai te mostrar. Porque se já chegou no seu corpo, é porque ele está gritando para você: olhe para mim, eu estou aqui, me veja, me cure, me trate, me ressignifique. Cuide de mim. Se está aparecendo no seu corpo, é porque desesperadamente
esse bloqueio, essa crença, ela já está gritando, esse programa, né? Já está gritando para que você o veja. Então é isso. Espero que tenha ficado claro, que vocês possam tirar proveito, porque, como eu sempre digo, estou aqui para trazer informação. O conhecimento vem de vocês, porque é através da internalização que a sua centelha faz. É o download que a sua centelha permite que vocês façam, né? É isso, meus amores, que vocês façam uma reprogramação. Se vocês precisarem de ajuda, estou aqui. Me chame que eu possa ajudar vocês, para que a gente comece a construir uma vida plena, uma vida abundante, uma vida cheia de benefícios, para que a gente consiga viver bem, abundantemente. Quando eu digo abundantemente, é ter abundância de coisas boas em todos os sentidos na nossa vida. É o que eu desejo para você, é o que o meu eu deseja para o seu eu. Até a próxima. Um grande beijo para vocês.